Enquanto os irmãos vão entregando os dízimos aqui, queria também louvar a Deus porque hoje é aniversário do meu pai, né? Você deve estar assistindo lá. Deus abençoe. Eu pude estar porque está um pouco enfermo, né? Começou um pouco mal ontem, mas hoje completa aí 71 anos, né? Deus abençoe poderosamente. Ao final, o pastor Ronaldo aqui pode estar orando, né, pela vida do irmão José Carlos. Amém? Amém. E também dizer aos irmãos que a gente dá uma justificativa, né, porque a gente estava vindo aí às terças e às quintas, né, não estamos conseguindo chegar. A gente está com um novo trabalho onde a gente precisa, é um horário meio maluco, né? Precisa estar 5 horas da manhã e sai às 8, 8h30, aí sai do trabalho e retorna à tarde, às 4 da tarde, para ficar até 7h30, 8 horas da noite. Então está meio bagunçado ainda, né? Mas os irmãos estejam orando por nós também nesse sentido. Amém, queridos? Amém. Então, sem mais delongas aí, né? Só falar. Vamos abrir lá em Jeremias, capítulo 32. Apesar desse texto ser um pouco longo, a gente não vai demorar não, tá, irmãos? Pode ficar tranquilo aí. O pastor já falou que o povo começa a abraçar, não quer parar, né? Isso é um milagre, né? No meio curitibano, começar a abraçar e não querer parar. Não, né? É bênção, né? Amém. Jeremias capítulo 32. Como a gente passou lá, né? A Mariana colocou lá no grupo, o tema da mensagem é tempos de restauração, né? E o interessante que eu vejo nessa passagem, né, que o Senhor colocou no nosso coração para compartilhar, é que esse tempo de restauração prometido pelo Senhor a Jeremias, né, que esse tempo viria sobre a nação de Israel. Deus fala com Jeremias através de uma situação, né, através de uma circunstância lá da compra de um campo. Então nós vamos ler aqui na minha Bíblia, nessa tradução, o subtítulo que tem aqui no capítulo 32 é esse, né? Jeremias compra um campo. Amém, queridos? Então a palavra do Senhor diz assim: essa é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de fazer a seguinte profecia: o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei da Babilônia, e este a conquistará. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos babilônios, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Falará com ele face a face e o verá com seus próprios olhos. E ele levará Zedequias para a Babilônia, onde este ficará até que o Senhor cuide da situação dele. E ainda, se lutarem contra os babilônios, não serão bem-sucedidos. E Jeremias disse: o Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos: Anameel, filho de seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: compre a propriedade que tenho em Anatote, porque, sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. Conforme o Senhor tinha dito, meu primo Anameel veio ao meu encontro no palácio da guarda e disse: compre a propriedade que tem em Anatote, no território de Benjamim, porque esse é seu direito de posse e de resgate, e compre. Então compreendi que essa era a palavra do Senhor. Assim comprei do meu primo Anameel a propriedade que ele possuía em Anatote, pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata, assinei e selei a escritura, pesei a prata na balança diante das testemunhas por mim chamadas.
Peguei a escritura, a cópia selada com os termos e condições da compra, bem como a cópia não selada, e entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maséias, na presença de meu primo Anameel, das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles dei as seguintes instruções a Baruque: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: tome esses documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, e coloque-os num jarro de barro, para que se conservem por muitos anos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nessa terra. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós oramos, pedimos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, a instrução, a iluminação do Teu Espírito Santo em cada vida, em cada mente, em cada coração, para que entendamos aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Assim oramos, Pai, agradecidos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, só para a gente situar, Israel estava cercado, por Nabucodonosor, e estava fazendo ali uma estratégia, para minar as forças de Israel, até que eles cedessem, e não mais suportassem a falta de alimento e tudo mais que estava acontecendo ali, e acabassem se entregando. E aí, no meio dessa situação, desse caos todo que está Israel, Deus fala com o profeta Jeremias, que era um dos únicos que naquele tempo profetizava a verdade, para o povo de Israel, dizendo que Israel seria assim levado cativo para a Babilônia, enquanto muitos outros profetas, muitos outros falsos profetas estavam dizendo que não, que haveria paz, que Deus livraria o povo. Mas nesse momento aqui, Deus vem a Jeremias e traz uma promessa de restauração. Embora o cativeiro fosse uma realidade iminente, Deus traz uma promessa de restauração futura, de uma transformação, de uma nova terra lá, que o Senhor prepararia para eles. E Deus faz isso falando com Jeremias através de uma circunstância, através da compra de um campo. A gente não vai entrar nos detalhes aqui da tradição da judaica, mas competia a Jeremias fazer essa compra do campo, porque era dele o direito de resgate. E aí, quando o seu primo chega, e ele primeiro ouve a voz do Senhor, Deus fala com ele a respeito disso, e aí então o seu primo vem e oferece o campo para que ele compre. E aí diz o texto, no verso de número 8, no final do verso 8, ele diz: então compreendi que essa era a palavra do Senhor. Então não é que Jeremias ouvia a voz de Deus audivelmente, mas ele sentiu o impulso do Espírito quanto a isso, porque ele compreendeu quando o primo dele falou com ele a respeito da compra do campo. Então ele compreendeu que essa era uma palavra de Deus, que Deus estava movendo aquilo, que Deus estava falando com ele, queria falar com ele a respeito da compra daquele campo. A gente precisa prestar atenção, muitas vezes, nas maneiras que Deus fala conosco. Muitas vezes Deus usa formas, Deus usa maneiras, Deus nos leva para situações, e às vezes até situações meio malucas, porque Jeremias comprar um campo naquela situação que o povo estava, naquela miséria, não era tempo de comprar nada, quem tinha estava guardando o que tinha, o negócio estava escasso. Jeremias, para os irmãos terem ideia, ele estava sobrevivendo com um pão por dia. Ele estava preso, depois jogaram ele no calabouço, e era-lhe dado um pão por dia para ele sobreviver. Imagina só um camarada que passa o dia a um pão, comendo um pão por dia, vai comprar um campo, vai gastar as reservas que tem para comprar um campo. Mas foi a direção de Deus. Às vezes Deus fala assim conosco. Aleluia. Às vezes Deus move na nossa vida uma situação que vai totalmente contrária
as circunstâncias que estão à nossa volta, e a gente precisa prestar atenção, precisa entender. Não estou falando para você dar ouvidos à voz do coração, o coração é enganoso, mas muitas vezes o Espírito Santo fala conosco, o Espírito Santo fala conosco. Ontem não, sexta-feira, uma situação até meio engraçada, estava preocupado, já falei, meu Deus, vou ter que trabalhar no sábado, porque chegando no fim do mês está difícil as coisas, e aí vou ter que fazer um Uber, mas o carro não está muito legal, mas estava naquele pensamento, aí fui no posto abastecer, aí quando estava saindo do posto, Deus falou, vai lá no banco. Falei, fazer o que no banco, Mas Deus moveu, o Espírito Santo falou, não, vai lá no banco. E aí fui lá no banco, falei, pela fé, porque eu não estou sabendo de nada. E fui lá no banco pela fé, e a hora que passei o cartão lá, tinha uma quantia lá, um valor, eu falei, ó Senhor, louvado seja o teu nome. Aí Deus fala, e Deus vai nos movendo, e a gente precisa estar atento, a esses movimentos de Deus, a essas situações que o Senhor vai nos impulsionando, o Espírito Santo vai nos guiando a ela, o Espírito Santo vai colocando no nosso coração. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito. O Senhor fala, às vezes através de situações como aquele campo, e aí Jeremias entendeu, não sei, talvez uma situação, vamos parar mais para prestar atenção nas situações da nossa vida, o que Deus quer falar. Puxa vida, está acontecendo isso, uma oportunidade assim, assado, uma porta que está abrindo, ou uma porta que está se fechando, o que Deus quer falar comigo, por que Deus está me movendo a isso, por que o meu coração está se movendo a isso, porque o Senhor, está colocando algo no meu coração, ainda que seja contrário a tudo e a todos. Mas você é louco, você vai fazer isso, mas Deus está falando. É difícil, pastor? E foi difícil para Jeremias, porque ele, é interessante aqui que ele recebe essa palavra de Deus, e aí em seguida, ele dá a escritura lá para Baruque, que era o seu companheiro lá, e ele fala para Baruque, na presença de todos os judeus que estão ali diante dele, ele fala, olha, nessa terra, aqui em Israel ainda casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados. Deus vai trazer um tempo de restauração, e ele fala isso com ousadia, ele tem essa promessa de Deus, ele profetiza ali que Deus faria, essa grande maravilha novamente na terra de Israel. Mas olha que coisa, ele acaba de falar isso, ele acaba de profetizar com tamanha fé. E aí no verso 16 diz assim: depois que entreguei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor. Olha a oração de Jeremias agora. Soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. Mostras bondade até 1000 gerações, mas lança os pecados dos pais sobre os seus filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos, grandes são os teus propósitos, poderosos os teus feitos, os teus olhos estão atentos aos atos dos homens, tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os efeitos das tuas obras. Realizaste sinais e maravilhas no Egito e continuas a fazê-los até hoje, tanto em Israel como entre toda a humanidade, e alcançaste o renome que hoje tens. Tiraste o teu povo do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, causando grande pavor. Deste a eles essa terra que sob juramento prometeste aos seus antepassados, uma terra onde há leite e mel com fartura. Eles vieram e tomaram posse dela, mas não te obedeceram, nem seguiram a tua lei, não fizeram nada daquilo que lhes ordenaste, por isso trouxeste toda essa desgraça sobre eles. As rampas de cerco são erguidas pelos inimigos para tomarem a cidade, e pela guerra, pela fome, pela peste, e ela será entregue nas mãos dos babilônios que atacam. Cumpriu-se aquilo que disseste, como vês. Ainda assim, ó soberano Senhor,
Tu me mandaste comprar a propriedade e convocar testemunhas do negócio, embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônios. Senhor, o que o Senhor fez comigo, Senhor? O que o Senhor fez eu fazer, né? O Senhor me deu essa palavra, essa profecia, mas e é impossível. Como é que isso vai acontecer, Senhor? Aí o Jeremias virou um João Carlos da vida. Jeremias virou um João, um Pedro, um Tiago, um Ronaldo. Falou, como é que é, Senhor? O Senhor fala tudo isso, né? E o Senhor me faz profetizar diante desses judeus que estão aqui, mas olha tudo que está acontecendo, como é que o Senhor faz o negócio deles? Às vezes a gente tem a palavra de Deus, tem a promessa de Deus, né? O Senhor fala nos nossos corações, o Espírito Santo nos move, mas aí nós paramos e começamos a olhar para as circunstâncias à volta. Ao invés de nós focarmos o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, e pautar a nossa vida na palavra de Deus, na promessa que o Senhor tem para nós, nós olhamos para as circunstâncias à nossa volta e esquecemos que a palavra de Deus está acima de toda e qualquer circunstância, porque o que Ele fala, Ele é fiel para cumprir, Ele é poderoso para cumprir. A nossa espera tem que ser igual a espera de Abraão, que diz lá em Romanos 4, que esperando contra a esperança, ele creu a fim de ser pai de muitas nações. Esperarmos contra a esperança, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela está acima, ela é superior, não importa o que está ao nosso derredor, não importam as circunstâncias adversas que nós enfrentemos, a promessa de Deus se cumprirá nas nossas vidas, porque Ele mesmo fará com que essa palavra se cumpra em nossas vidas. E aí Deus responde. Eu acho interessante que Deus responde para Jeremias, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, olha o que Deus falou para Jeremias: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Deus responde para Jeremias. A resposta de Deus para Jeremias aqui a princípio são as mesmas palavras que Jeremias disse para Deus, A mesma coisa que ele orou no verso 17 que nós lemos: nada é difícil demais para ti. Jeremias sabia, ele até orou isso, mas eu vejo que muitas vezes, por mais que conheçamos um texto bíblico, por mais que conheçamos uma promessa, uma palavra de Deus, muitas vezes nós precisamos ouvir essa palavra da boca do próprio Deus, para que a nossa fé seja estabelecida. Nós precisamos ouvir de Deus. Nós conhecemos muitos versos, muitas passagens tremendas, poderosas, assim como citou o próprio Jeremias. Nós podemos citar salmos que falam da grandeza, do poder, da glória, da soberania, da majestade de Deus, esse Deus tremendo e poderoso. Mas quando nós vivemos essas circunstâncias, quando tudo está à nossa volta contribuindo para que as coisas não aconteçam, nós precisamos ouvir uma palavra da boca de Deus. Por isso que a gente precisa estar em comunhão com o Senhor, a gente precisa estar buscando ao Senhor, a gente precisa estar buscando a palavra de Deus, para que a palavra salte, ela venha de encontro à nossa vida, e a gente sabe que é Deus falando ali naquele momento. É o Espírito Santo nos revelando aquela verdade, trazendo à tona uma verdade já conhecida, mas reavivando essa verdade nos nossos corações. Então, por mais que conheçamos a palavra de Deus, quando nós a ouvimos de Deus, ela é diferente. Mais que a gente ore e diga das grandezas de Deus, mas quando Deus fala: eu sou o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu estou cuidando de você, eu estou à sua frente, eu estou contigo, e a gente ouve a palavra de Deus e o Senhor fortalece então a nossa vida. E aí Deus vai falar o que para Jeremias? Além dele falar que ele
é o Senhor Todo-Poderoso, que não há nada difícil demais para Ele. Deus não diz para Jeremias: olha, Jeremias, então agora vai ser tudo maravilhoso, fica tranquilo, porque eu vou agora expulsar o rei Nabucodonosor aí, está sitiando a cidade, e vai tudo voltar ao normal. Não. Deus fala para Jeremias o seguinte, verso 28. Portanto, porque não há coisa difícil demais para mim, por isso, assim diz o Senhor, estou entregando esta cidade nas mãos dos babilônios e de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que a conquistará. Os babilônios que estão atacando essa cidade entrarão e a incendiarão, e eles a queimarão com as casas nas quais o povo provocou a minha ira, queimando incenso a Baal nos seus terraços, derramando ofertas de bebida em honra a outros deuses. Desde a sua juventude, o povo de Israel e de Judá nada tem feito senão aquilo que eu considero mal. De fato, o povo de Israel nada tem feito além de provocar minha ira, declara o Senhor. Desde o dia que foi construída até hoje, essa cidade tem despertado meu furor, de tal forma que tenho que tirá-la da minha frente. O povo de Israel e de Judá tem provocado a minha ira, por causa de todo o mal que tem feito, tanto o povo como seus reis, os seus líderes, os seus sacerdotes, e os seus profetas, os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, voltaram as costas para mim e não o rosto, embora eu os tenha ensinado vez após vez, não quiseram ouvir-me, nem aceitaram a correção. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens de seus ídolos, construíram altares idólatras para Baal, no vale de Ben-Rinom, para sacrificarem a Moloque os seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei, prática repugnante que jamais imaginei, e assim levaram Judá a pecar. Coisa, né? E Jeremias já havia dito na sua oração mesmo, que Deus estava trazendo todo aquele mal sobre Israel, porque eles não haviam obedecido à voz do Senhor. Então Deus está falando para Jeremias que é necessário que aconteça isso. Deus está promovendo esse rei Nico, dominar sobre eles, levá-los cativos, por causa da maldade do povo de Israel. É porque o povo de Deus não estava obedecendo à voz do Senhor, não estava atendendo à lei de Deus, estava sendo desobediente à palavra do Senhor. O povo estava buscando uma satisfação na carne, porque esse culto aqui a Moloque que eles faziam era um culto de um deus pagão lá da terra que eles dominaram. Isso foi um grande mal também de Israel ter entrado na terra e não expulsado todos os povos. Eles começaram a se misturar, o resto de gente que ficou na terra passou a trazer a eles a cultura deles, eles começam a se misturar, e eles começam a vivenciar aquelas práticas pagãs que eles têm ali naquela terra, e essa mistura faz com que eles se voltem para a satisfação da carne, porque esses cultos a Moloque eram regados de prostituição, de impureza, e eles queimavam seus próprios filhos em oferta a Moloque. Que coisa! Deus falou: isso nunca me passou pela mente. Que coisa terrível, perversa, que o povo de Israel está cometendo. E aí Deus fala: não tem jeito, é o cativeiro, a idolatria. Eles começaram a idolatrar outros deuses. Israel só foi liberto totalmente da idolatria depois desse cativeiro babilônico. Depois que Israel sai do cativeiro babilônico, aí nunca mais na história de Israel essa questão da idolatria. Então é por causa da atitude do povo. Hoje nós, como igreja, não estou aqui para julgar a igreja de ninguém, mas eu vejo que nós podemos fazer uma comparação aqui, Jeremias é a parte da igreja hoje que está buscando viver em fidelidade a Deus, em fidelidade à palavra de Deus, obedecendo a voz do Senhor, fazendo a vontade de Deus.
E o povo de Israel é boa parte da igreja que está buscando viver de qualquer maneira, que não tem buscado uma vida de obediência à voz de Deus, que está virando não somente o rosto, mas está virando as costas para Deus, como ele fala no verso 33 aqui. É uma falta de interesse na pessoa de Deus, uma falta de interesse na busca da presença de Deus. Uma igreja que está se misturando com o mundo, se misturando com as coisas desse mundo e achando normal as coisas, e a gente está vendo, né? Basta a gente olhar um pouquinho na nossa internet, a gente vai ver uma grande quantidade de cristãos que estão vivendo ao mesmo tempo no mundo e ao mesmo tempo estão na igreja, e estão achando tudo normal, e as práticas pecaminosas que a palavra de Deus nos mostra que são contrárias à vontade de Deus, estão sendo disseminadas como coisas normais nos nossos dias. E talvez, não sei, mas talvez Deus está proporcionando aí um tempo de um governo iníquo para que a igreja se desperte, para que a igreja se levante e para que a igreja possa voltar a Deus, se voltar à vontade de Deus, se voltar à palavra de Deus, se voltar a buscar a presença de Deus de todo o coração. Glória a Deus. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos rogar ao Senhor, nós precisamos interceder junto a Deus. O Senhor fala para Jeremias, no capítulo 33, no verso do 1 ao 3, ele vai falar assim para Jeremias, no verso 2 e 3: assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é o Senhor. Clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. E nós, como povo de Deus, precisamos nos voltar ao Senhor. A igreja precisa se voltar para a obediência à palavra, se voltar para o interesse nas coisas de Deus, se voltar para uma vida de santificação, de renúncia da carne, de renúncia do eu, de renúncia do mundo, não misturar-se com o mundo, mas ser santa verdadeiramente, ser separada para o Senhor. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo de número 17 e 18, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E aí no capítulo 7, no verso 1, ele fala: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Visto que nós temos tais promessas e sermos recebidos pelo Senhor como filhos e filhas, vamos nos santificar, vamos nos purificar, vamos nos separar. A palavra santo quer dizer isso, ser separado para Deus. Estou lendo um livro interessante do pastor Luciano Subirá. O nome do livro é Até que Nada Mais Importe, E aí ontem eu estava lendo até uma passagem do livro lá que ele fala que os cristãos, há uma parcela de cristãos hoje que tem a ideia, o pensamento o seguinte: Deus nos ama e a gente não precisa fazer mais nada, De um lado é verdade, Deus nos ama independente do que façamos ou não. Até ele comenta assim no livro, nada do que eu faça ou deixe de fazer vai fazer com que Deus me ame menos ou me ame mais. Deus me ama e pronto, acabou. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Então, isso é fato. Mas aí ele coloca o outro lado da moeda, Ele diz que Deus nos ama, é fato. Agora, a questão é: o que eu faço vai ser agradável a Deus ou não vai? O fato de Deus nos amar tem a ver com
o que Deus pensa de nós, o valor que nós temos para Deus. A nossa obediência à palavra tem a ver com o valor que Deus tem para nós. Se nós queremos ser agradáveis a Deus, nós queremos agradar a Deus, agradar ao Senhor, então nós precisamos buscar sim uma vida de santificação. O Senhor não nos chamou para a impureza, diz Paulo em 1 Tessalonicenses, o Senhor não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. O Senhor espera que vivamos uma vida de obediência à sua palavra, que o Senhor fala através de Samuel, na 1 Samuel 15, 22, quando Saul, ele se precipita, oferece os holocaustos que ele não estava determinado a fazer. E aí Samuel chega justamente naquele instante que ele oferece os holocaustos, e aí Samuel questiona Saul: por que você fez isso? Eu falei para você que era para me esperar, não compete a você fazer isso. E aí Saul inventa algumas desculpas, por causa do povo, por causa da circunstância, por causa disso, por causa daquilo. E aí Samuel se vira para Saul e diz: tem o Senhor tanto prazer em ofertas e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Obediência. E quando nós obedecemos a Deus, nós agradamos o coração de Deus. Deus se alegra. Então será que nós estamos proporcionando alegria para o coração do Pai? Será que a nossa vida diante do Pai não vai mudar? Claro, não vai mudar, Ele vai continuar nos amando, mas Ele espera que nós sejamos agradáveis. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que nós devemos agradar ao Senhor em todas as coisas. E então o Senhor fala com Jeremias que tudo aquilo que estava ali ocorrendo com o povo, ocorrendo com a cidade, era porque o povo estava sendo desobediente à voz de Deus. Então, hoje nós podemos ser um Jeremias, fiéis a Deus, mas a situação vai nos alcançar também, porque a gente precisa pensar como um todo, Deus quer restaurar, Deus quer trazer tempos de restauração na nação, na nação Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer transformar. Nós estamos procurando viver em fidelidade, amém. Você está buscando viver em obediência à palavra de Deus, amém. Você é um Jeremias aí, mas isso não vai fazer com que você não esteja inserido nesse contexto. Jeremias, por mais fiel que ele fosse ao Senhor, à palavra de Deus, ele continuou sofrendo. Ele foi preso, ele foi jogado no calabouço, ele estava sobrevivendo com pão por dia, e foi para o cativeiro também junto com o povo, não teve jeito. Então nós precisamos pensar no que Deus quer fazer de uma forma geral, O que Deus quer fazer no Brasil, na igreja brasileira, a restauração que Deus quer proporcionar. E talvez Deus vai usar esse governo, onde o pastor colocou, estava vendo lá no grupo dos pastores, da Comep. Olha só, olha só o que já está acontecendo. Uma escola, se eu não me engano, Taubaté, está proibido, uma juíza lá determinou que está proibido os professores dizendo para os alunos: Deus te abençoe. Não pode ter nenhuma frase mais de cunho religioso na escola. Aí apareceu um pastor lá falando, de que o casamento da filha, aqui no Campo Comprido, ao final do casamento, os noivos queriam que o pastor orasse por eles, dessa bênção lá por eles. A juíza não permitiu que o pastor orasse, porque falou que podia constranger os demais que estavam esperando na fila, e não permitiu. E talvez o negócio se some, talvez surjam situações que vão ser somadas a isso, e a gente pode viver um tempo aí difícil, de tribulação, de perseguição, de dificuldade, mas a gente entende que Deus mesmo, o Senhor que faz essas coisas, diz lá no 33,
Eu sou o Senhor que faz essas coisas. Deus está permitindo isso para que o seu povo se volte para Deus, para que haja restauração, para que haja tempos de restauração na vida da igreja, na vida do seu povo, na nossa pátria, na nossa nação, em nome de Jesus. Então é isso, né? Isso que eu queria deixar para os irmãos. Nós precisamos nos voltar verdadeiramente ao Senhor, clamar, buscar, interceder, né? Colocar nossa vida no altar do Senhor, né? Intercedermos para que Deus esteja agindo poderosamente, que o Senhor faça o que Ele tem que fazer. Mas nós estamos como Jeremias, nós estamos sendo cuidados por Deus, ainda que passando dificuldades, lutas, provações, Deus está cuidando de nós. Ainda que a gente muitas vezes seja jogado no calabouço, ou passe com um pão por dia, que não é o caso, né? Às vezes a gente fala, ama tanto, mas olha, cada situação que os profetas de Deus enfrentaram, mas na certeza de que Deus vai trazer restauração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos fazer uma oração essa manhã, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Eu não sei o que Deus está falando com você, talvez uma circunstância na sua vida, né? Talvez o Espírito Santo está te movendo a algo, como fez com Jeremias, está dizendo, olha, faça isso, mas Deus está falando, não é coisa do seu coração que você quer, não, é Deus que está te movendo a isso. Seja sensível à voz do Espírito, em nome de Jesus. Preste atenção no que o Senhor está te conduzindo. Ele tem uma promessa, Ele tem uma palavra, Ele tem cura, Ele tem restauração. Eu é que sei do Senhor que pensamentos tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem cura, Deus tem libertação, Deus tem restauração. Ouça a voz do Espírito nessa manhã, que Deus está querendo fazer na sua vida, no seu lar, na sua família, em nome de Jesus. Se é preciso que algo seja deixado de lado, se é preciso que haja um abandono, né, de um pecado, de uma situação, para que haja restauração. Eu creio que você quer que a restauração de Deus chegue. Então, essa é a oportunidade que você tem nessa manhã, de dizer a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu tenho feito queimar os teus olhos. Senhor, eu sei que eu estou vivendo isso porque, Senhor, é um pecado, é consequência do meu pecado, é consequência da minha insensatez. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Oh Deus, o Senhor tem nos proporcionado os dias difíceis. Talvez nós vivenciamos dias mais difíceis, conforme, oh Deus, as coisas vão se desenrolando. Pai, que nós possamos entender que o Senhor quer, ainda que com dias difíceis, mas o Senhor quer trazer cura, o Senhor quer nos restaurar, o Senhor quer nos transformar, o Senhor quer nos libertar, Senhor, para vivermos uma vida que glorifique o Teu nome, para que nós sejamos um povo que viva para o louvor da Sua glória. Então vem, faz a Tua obra, Pai, no nome de Jesus, ainda que seja através de um governo iníquo, Pai, mas que o Senhor faça a Tua obra, que o Senhor traga cura e restauração sobre a Tua igreja, Pai, sobre essa nação. Vem libertar, vem curar, vem transformar, ó Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor, fala conosco, nos mostra, Pai, o Teu caminho, a Tua vontade, o Teu querer. Purifica os nossos corações, tira de nós tudo que não Te agrada, tudo que não Te honra, tudo que não Te glorifica, Pai. Lava-nos nessa manhã com Teu sangue, com a Tua palavra, que é água pura. Santifica, Pai, santifica o Teu povo, santifica a Tua igreja e faz em nós o Teu querer, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos adorar o Senhor, amém? Glória a Deus. Amém. Eu não sei o tamanho do seu problema.